Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje no Bula do Leitor de Quadrinhos a gente vai apresentar O Beliscão, de Camilo Solano. Esse quadrinho ele é um quadrinho com acabamento super enxuto, bonito e assim a impressão que essa HQ traz a partir do acabamento é que tem muito conhecimento artístico por trás dessa representação. Então, a julgar pelo trabalho da editora, né, a editora Pipoca e Nanquim, que publicou, está excelente, né, o trabalho editorial. A minha edição ela veio com um bookplate autografado pelo autor e eu comprei na pré-venda, então saiu mais barato. Essa edição ela tem 144 páginas e desde já vou mostrando um pouco da arte para vocês. Esse aqui é o protagonista, cujo nome é Plínio. Isso aqui é a inteligência artificial. Essa é a inteligência artificial. É um androide do System, que é um sistema que controla tudo. Essa é uma ficção científica que passa muitos anos após, né, anos no futuro, e ela representa entre os quadros que de certa forma expressam uma certa ironia com um pouco de agonia e assim uma vontade e uma certa apreensão também, né, que faz referência aos acontecimentos que envolvem na trama esse personagem. Mas aí eu vou falando mais pra frente a respeito da história. Eu tive contato com esse quadrinho no canal. Eu sigo o canal no YouTube e aí eu vi eles falarem na época e aí eu fiquei curioso porque o Camilo Solano eu já tive contato com outras obras dele e o traço dele me faz rir bastante, além de prestar bastante atenção na história e tal. Então, por já ter conhecido outros trabalhos do autor, eu fui em frente e fiz a aquisição. Também fiquei curioso pelo fato deles falarem que é uma ficção científica e tal, ouvir falar da história. Bom, o nome da obra é Beliscão. Esse nome ele tem um significado e que envolve o contexto e um acontecimento que é muito importante para a história e vai referenciar um lado do ser humano que muitas pessoas esquecem frente ao visual tecnológico, né, a
esses empreendedorismos tecnológicos que fazem desassociação humana, né, em alguns momentos, para poder driblar o ser humano enganando ele, né? E a obra ela fala muito disso. O próprio autor é o roteirista, e que escolheu as artes e as cores. E o cara acertou bem, ficou muito bom o trabalho. Essa obra foi publicada em 2022. Essa é a primeira impressão, né? E a capa do Guilherme Barata. E o que eu posso falar a princípio é que ela envolve um humor irônico, relacionando as mudanças que estão implicitamente conectadas a nós leitores ao fazer essa correlação a partir de tratar esses quadros artísticos na nossa compreensão, né? E aí nesse trabalho de decompor a partir dessa comparação, a gente vai se encontrando a partir da adesão que vai causando os julgamentos interiores frente a essa mudança social que é apresentada e até mesmo um contraponto do protagonismo, né? Uma camada que envolve a trama por trás. E aí esse julgamento ele fica implícito e às vezes ele vai pro explícito, vai se explicitando conforme o ritmo da obra vai martelando em nós os acontecimentos da sociedade em que a gente vive até então, e aí as transformações vão fazendo um pareamento e a gente vai vendo, né, que existe muito do que a gente repulsa nessa obra acontecendo em nós mesmos. E aí quando a gente encontra isso, a gente até trabalha uma certa negação, mas aí a obra ajuda a gente a enxergar um pouco de nós mesmos nessa era da informação, nessa era da tecnologia. Então, o personagem principal, ele se chama Plínio, e a voz dele é uma voz de alguém que ele se comporta nessa sociedade que é rigidamente controlada por um sistema ditador a partir de um sistema, né, que é muito controlador. Não fala bem quem desenvolveu esse sistema não, mas a meu ver parece que é uma robótica, algo de dados mesmo, que é muito fechado, que foge ao lado humano das pessoas. E aí o Plínio, como ele é jovem, né, ele cresceu nesse meio, ele é como se ele saísse da caverna, né, e se despertasse para nós a uma revolta frente a todos esses parâmetros que o sistema dita, né? E aí como a gente tem na sociedade nossa várias leis e várias morais e éticas e princípios a serem seguidos, faz um mesmo, para nós é quase que uma mesma impressão. Só que esse Plínio, como ele é adolescente, ele vai se sentindo
muito pressionado por esses fatores, né, que são exigidos. E aí, ao entorno da obra, ele vai gritando e vai se revoltando contra esse sistema. Então esse é o personagem principal, junto do que faz o contraponto dele é o sistema. É o sistema que impõe essas leis e essas questões todas. Os personagens secundários dessa obra são o próprio local onde acontece, né, que eu acho que é uma sátira da cidade de São Paulo, cujo nome é São Paulada. Também tem a Suzy e o Zael e o Claudinho. E tem um velho também no final da obra, e o Agrotoxic Boys. Todos eles fazem uma satirização com muito fundamento irônico, que critica muito bem a parte da narrativa, esse sistema, né, essa transformação da sociedade. E no meio da obra, os prelúdios dela vão sendo são propagandas, e essas propagandas são bem bizarras. Algo como não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu ver aqui. Esse é o tipo de propaganda. Arme-se, faz parte da alma do cidadão. Seu dever é executar, seja um caçador de recompensas. E todas essas propagandas fazem referência a matar, as pessoas matarem as pessoas que são contra esse sistema. Nessa sociedade é liberado isso. E aí fica bem pesado também essas partes, né? Então existem vários pesos na obra dessa crítica, e os efeitos de áudio, que são contrastados pela ambientação, né, pelos contornos dos quadros, elas vão gerenciando os ritmos, né, da engrenagem conforme o tempo vai passando de quadro a quadro. E aí dá pra pulsar bem, né, fazer essa coligação para poder se sentir cada vez mais íntimo na obra. Essa obra ela existe uma pegada robótica que utiliza de uma certa genialidade de manter os traços humanos, né, ao mesmo tempo que mantém os traços humanos. E vocês podem ver que os traços humanos eles são bem expressivos e reais, o que encaixa bem no registro e no humor, né, que os traços causam, né, um certo adoçamento em função desse contraste, né, entre o humano e o robô. Porque o envelhecimento do robô
é mais processos físico-químicos de oxidação. E no ser humano é bem diferente, né? O ser humano ele envelhece, a pele fica diferente, engorda, isso e aquilo. E aí esse cuidado, né, do autor, ele vai relacionando essas mudanças sociais e humanas que causa uma certa facilitação, né, e aos agentes que se dizem do bem e fazem em seus complexos, né, estimulando a impulsividade de aderência a todo custo. Nesse caso é aderência a esse complexo de se hidratar conforme esses produtos novos vão sendo lançados. Então a competição nessa sociedade, a luta é pela obediência e investigar, né? Então existem vários momentos na obra que existe uma certa crítica em relação às pessoas que julgam as outras, apontando quanto elas têm de obediência para com o sistema. E aí essa obediência também ela em alguns momentos ela é utilizada para fazer uma certa aplicar uma certa anarquia de alguns personagens para com o sistema que também aparece, que são dois colegas mesmo do Plínio, e um desses colegas ele acaba ajudando Plínio, né? Vocês vão encontrar isso aqui na obra, e essa ajuda vai ser de extrema importância. A paleta de cores ela é viva e radiante, e ao mesmo tempo tem uma escala que convence bastante essa exposição com o convencimento irônico, né? E casa muito bem, né? Movimenta muito bem os personagens entre os quadros, deixa bastante vivo o que o autor quer dizer. O estilo de preenchimento dos quadros, né? A composição dele, essas escalas que ele utiliza são eu diria que são bem vibratórias, né? Elas fazem um certo diferencial no olho, né? Exige um certo diferencial no olho porque tem muito traço sujo, muito rabisco, e esse rabisco, esses riscos, esses preenchimentos causam a aderência e concentração. Então satisfaz o olho, né? Esses elementos na imagem causam uma certa satisfação no olho e no registro da atenção, né? Essa prática de observar o quadro e não só o quadro, mas o desenho. Então eu gosto muito desse tipo de arte. Me deixa um pouco elétrico. Então esse tipo
O quadrinho ele vai apresentar essa mudança social para nós, só que ele vai já colocar a gente lá, né, nessa São Paulada, né, que é algo bem mais à frente do que a gente tá, entre aspas, né. E aí vai compor essas mudanças humanas que são causadas por esse endosamento de ciência, ditando regras e monitorando essas regras, e isso causando uma certa industrialização, causando uma certa venda que essa venda ela acaba ironizando, falando que tentando fazer de bom, né? Tentando espremer no rendimento social, né? Como a indústria fez, que é bom, independente do que vai acontecer com a natureza humana e com as mudanças, né? E isso vai correndo entre a população e vai cobrindo essa população e vai acabando fazendo uma certa seleção humana. E essa seleção humana ela é bem demonstrada no quadrinho, porque no quadrinho eles estão selecionando, e dentro dessa seleção o Plínio, o protagonista, ele não cabe no sistema. Ele corrompe o sistema e o sistema quer matar esse Plínio. E a partir disso o Plínio ele acaba buscando fugir do sistema, né? Buscando formas de se esconder, gerando uma certa carapaça. E muitas das pessoas elas geram uma certa carapaça, né? Uma certa resistência desse quadro social em que a gente vive, que é meio desconfortante, inclusive se a pessoa não tem essa carapaça, essa fortificação orgânica para sentir e lidar com a sociedade moderna de hoje em dia, que muda constantemente os ritmos e os julgamentos, as correspondências entre a especulação, que fica implícita ou explícita. Então essa obra ela impõe muita pressão de ironia e magistralmente a performance dessa ironia ela vai se dissolvendo entre os quadros até fazer uma mistura homogênea nessa constante de leitura. Então a gente tem um contraste também que demanda uma certa crise ditatorial a partir da cientificação dos dados que são colhidos. E ela é retratada pela exigência das pessoas fazerem lives diariamente. Isso coloca um certo choque cultural, uma certa exigência de refletir o choque cultural que a gente tem hoje em dia com esses empregos que muitos de nós têm ou buscam se apropriar na internet, né? A mudança da mídia, né? ou essa nova forma de compor a mídia. As viradas de páginas dessa obra, né? Você trabalhar essas viradas, elas são bem reconfortantes e
recompensantes, porque ela consegue gerenciar bem o suspense dessa crise em que o Plínio se encontra fugindo do sistema. O traço e organização desses traços, né, por ser um pouco caricatural, tem uma certa caricatura, mas essa caricaturalização ela é algo do desenho do Camilo mesmo, só que matematicamente casa muito bem com o lado que ele procura nos infundir, né, na inteligência que ele passa em reflexão dessa obra. Toda essa sujeira, ela fala por si só, tudo o que tem para se achar disso, né? Isso para mim é muito recompensante. Eu me sinto intimidado, né, com esses desenhos, né? Eu acho muito doce toda essa dinâmica de caricaturar as expressões dos personagens, e às vezes eu me envolvo tanto com esse doce que eu acabo rindo, assim, rindo disparado, né? Quando tem vezes que eu tô lendo Camilo Solano e a risada vai lá em cima. Também a gente pode falar também da passagem do tempo entre o começo da obra e o andar. Bom, a passagem do tempo aqui na obra ela é tranquila, a gente só tem um começo que a gente já começa mais ou menos perto do fim, mas esse começo ele é interessante para colocar a engrenagem da adrenalina no contexto. Também a gente começa a mastigar aqui na submissão da matemática por trás do subconsciente que nos é registro, né? Uma certa desilusão, frente à robótica, a essa questão da cientificação, da ficção científica, colocando lá na frente o encandecimento robótico. Porque o autor, ele na implicitação desse diálogo e com esse certo humor, ele já transparece, assim, o que é para o ser humano, o quão gozado é para o ser humano ser atacado por uma máquina, né? Algo que certamente foi ele que construiu. E nessas considerações, nesses impasses de ver isso e trabalhar esse dreno, essa paisagem, esses registros, a gente vai se colocando assim, né, nessa trama e na mesma situação. E aí todos esses pontos comuns que há entre nós nos dias de hoje,
vai fazendo comunhão com a obra, e isso vai enaltecendo a vida que já está na vida, a vida que já é viva há milhares de anos, né? Então, para chegar nesse ponto dessa ficção, desse system, a vida já foi vida há milhares de anos. Então, o prazer que a vida sentiu nesses milhares de anos transcorrendo não pode ser simplesmente condicionado por uma máquina, como deve sentir esse prazer, né? Que foi desenvolvido e aperfeiçoado. Senão acaba com tudo. E é isso que a obra fala aqui, ó. Olha a contracapa. E um ponto interessante é o próprio título, que o prazer que o homem mais tem é essa regulação, essa interação com a vida, que da forma mais simples, que é comendo a vida nos diferenciais de sabores que tem. E beliscão para nós, né, é um biscoito, pessoal. Beliscão é um biscoito de, se eu não me engano, goiaba e trigo, né? É um biscoitinho de biscoito recheado de goiaba. E tá vendo a climatização, a ironia, a graça disso tudo? É que às vezes a tecnologia tenta fazer o papel de um biscoito. Só que o homem, por ser vivo, vai preferir milhões de vezes o biscoito do que, assim, na comunhão, na essência dele, do que essa tecnologia, essa engrenagem de estar, né, essa ilusão de estar à frente a máquinas, né, sendo condicionados e na perfeição tecnológica da operação, evidenciando tudo. E olha só, tá vendo? Para nós, o que vale a pena? Uma certa piada, uma certa adrenalina de se ele estava sendo visto, né, ao comprar, porque ele está sendo caçado, né? Ele aqui, ele está na televisão e ao mesmo tempo ele está em um momento adrenérgico, e uma certa tensão é desencadeada como uma piada. Então aí que tá toda a explosão da obra, o plot. E aí isso mostra como que a leveza, né, de todo esse convencimento, toda essa inteligência que a gente foi passando e receitando, tá tentando ser soterrada, né, pela tecnologia, pelo sistema, pela industrialização climática da convenção tecnológica. E aí muitas pessoas repudiam sair nas ruas por conta desse peso, dessa atmosfera desolada de ânimo barato, né? Porque para nós a tecnologia assim, para nós, assim, para a sociedade, assim, para a ficção, a tecnologia ela é a salvadora. Ela é mais imagem e semelhança de Deus do que nós. Então vai rarefecendo a atmosfera, né? Se sobrecarregando disso, de dados, de convencimento de que você está sendo vigiado, isso, aquilo. Então isso tudo vai fibrosando as pessoas por dentro, isso psicologicamente falando, né? E o Plínio tenta lutar contra isso, né? Essa é a conclusão. A obra ela
entrega muito bem esse trabalho, essa mensagem, nessas injeções e retratos, né? Você vai conseguir entender muito bem se você ler essa obra, né? E você vai se deparar com os personagens, você vai dar muita risada também, como eu dei dessa caricatura dos personagens, e mesmo em certos momentos de crise, você vai ver que o valor humano em certas pessoas prevalece, né? O Plínio, né, ele mostra isso, que ele está lutando até o fim para preservar o valor humano que ainda há nele, que o sistema tenta tirar. Juntamente com essas redes de informações que ficam flutuando nesses adereços, né, nesses compassos de ofensas, né, a partir de comparações de produtos e de informações, né, que tanto seriam não relevantes para os indivíduos, dos indivíduos assim que querem viver a humanidade, né? Bom, essa obra então, ela é muito boa nesse sentido. Ela é bem boa, porque ela nos coloca em uma paisagem de reflexão, e ao mesmo tempo a gente dá bastante risada e nos enxerga, né, para a gente tomar os certos cuidados que precisamos na vida que a gente vive e nas transformações que nos são ofertadas. E será que essas transformações, esses produtos, essas engrenagens, elas não tentam de vez em quando soterrar a gente, nos dizendo que é melhor ficar por elas do que pela humanidade, pela vida? E aí a gente se encontra num certo momento pensando assim: será que se eu não tivesse isso eu teria amigos? Será que se eu não comprasse essas coisas tecnológicas e me juntasse a elas, como será que eu seria visto, né? Será que isso já não acontece hoje em dia? E aí fecha muito bem, porque é quase um tapa de luva em nós mesmos, no nosso subconsciente. Eu recomendo essa obra. Ela vai te fazer rir, vai te fazer pensar, e ainda vai te fazer trabalhar muito o seu lado visual, porque o desenho é muito bom. Camilo Solano, assim, nota 10 nesse gosto, né, de convencer, de imergir o leitor nesse traço, nesse sabor que ele organiza. Eu acho que ele pensa muito na gente quando faz, porque a organização
ela ela bate bem no organismo, né? Ela entra bem. Então é isso que eu tinha para falar sobre essa obra. Se você gostou, não se esqueça de dar o joinha para ajudar o canal. Também deixa nos comentários se você já leu ou tem intenção de ler. E compartilhe também com quem você acha que vai gostar de saber dessa obra, dessa história. Bom, forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.